Pessoal, vamos lá para a nossa aula 7. Nessa aula nós vamos falar sobre a farmacoterapia dos distúrbios da tireoide. E a tireoide é uma glândula que produz os hormônios T4 e T3, vamos falar deles daqui a pouco, que são hormônios que promovem ativação metabólica, geração de calor no nosso corpo. Só que a produção desses hormônios ela pode se desregular para mais ou para menos ao longo da vida. Então eu posso ter quadros de hipertireoidismo, quando eu tenho uma tireoide muito ativa, produzindo excessivamente os hormônios T3 e T4, gerando uma ativação metabólica exagerada. E eu posso ter o quadro oposto, em que eu tenho uma produção reduzida dos hormônios da tireoide, aquém das minhas necessidades fisiológicas, e aí o meu metabolismo dá uma caída, né? Eu reduzo a minha produção de calor, o meu gasto energético. O quadro de uma produção excessiva de hormônios tireoidianos é chamado de hipertireoidismo. E nos quadros em que a produção de hormônios tireoidianos está reduzida, o hipotireoidismo. São conteúdos que a gente já conhece aí de algum tempo, né? Desde a fisiologia, da patologia, a gente fala de tireoide, de disfunção da tireoide. Eu vou fazer uma breve revisão aqui para a gente poder entender os fármacos que vão interferir no hipotireoidismo e no hipertireoidismo, né? Os que vão corrigir e me devolver pro eutireoidismo, né? Para os níveis normais de hormônio tireoidiano na circulação. É importante a gente saber que a tireoide produz os hormônios tireoidianos com uma finalidade de ativação metabólica, gerar calor, gerar energia. Então, o grande ativador metabólico do nosso organismo são os hormônios tireoidianos. Mas eles são parceiros de outros processos importantes, como o desenvolvimento cognitivo, o raciocínio, o crescimento. Mas o grande papel, né, fundamental dos hormônios tireoidianos é a ativação metabólica, a geração de energia, geração de calor. Tanto que a tireoide, para que ela produza esses hormônios, essa produção é finamente regulada, ela não produz de acordo com uma autorregulação, não. A tireoide ela é regulada pelo eixo hipotálamo-hipófise. Especialmente quando nós estamos sentindo frio, vários estímulos podem estimular o hipotálamo a desencadear a produção de hormônios tireoidianos. Mas o hipotálamo, que é uma estrutura do sistema nervoso central, ele é especialmente estimulado pela sensação de frio, pela queda de temperatura do corpo. Com isso, os neurônios hipotalâmicos produzem um hormônio liberador de tireotrofinas. O que é esse hormônio liberador de tireotrofinas? Estou chamando ele aqui de TRH, mas não se preocupem com o significado da sigla, não. Mas ele é um hormônio que vai fazer qual papel? O hipotálamo libera ele na circulação porta-hipofisária para que esse hormônio produzido pelo neurônio hipotalâmico estimule essa célula aqui, a tireotropo, que é uma célula glandular da adenohipófise. Essa tireotropo, estimulada pelo hormônio estimulante da liberação de tireotrofinas, que é o TRH, então quando ele estimula a tireotropo produz o hormônio tireoestimulante, que é o TSH. E o TSH, gente, é um hormônio que vai cair na circulação sanguínea, chega até a tireoide e nas células tireoidianas, o TSH vai estimular a produção de hormônio tireoidiano. Ele já começa estimulando a captação de iodeto. Por que a captação de íons iodeto? O iodeto, gente, é um ânion, é um íon negativamente carregado e que é crucial para a produção de hormônios tireoidianos. Então, um dos primeiros estímulos que o TSH promove quando se liga na célula tireoidiana é fazê-la captar íons iodeto. Da onde que vem esses íons iodeto? Da dieta. Então, esses ânions o nosso intestino absorve, joga na circulação sanguínea e a tireoide os absorve e armazena sob estímulo do TSH. De onde que veio esse iodeto? Como os alimentos são pobres em iodo, foi necessário ao longo dos anos, porque as pessoas tinham muitas deficiências de iodo que provocavam dificuldades na produção de hormônios tireoidianos. Para acabar com esse problema, foi feita uma convenção em que o sal de cozinha, né, o nosso cloreto de sódio, seria suplementado com iodo.
A partir de então, esses casos de deficiência de iodo ficaram bem mais raros, porque o nosso sal de cozinha é amplamente utilizado, né, em várias preparações, então acaba que com esse uso a gente consegue a 1 miligrama por semana que a gente precisa para produzir hormônios tireoidianos. Então vamos lá, a tireoide produz hormônios tireoidianos, ela precisa do iodeto que vem da dieta, especialmente do sal de cozinha suplementado com iodo. Esses ânions e iodetos ficam armazenados aqui no interior da tireoide. Reparem que a tireoide tem uma estrutura folicular, onde ela tem as células tireoidianas, e no interior da glândula tireoide, no lúmen da glândula, ela armazena uma substância, uma secreção que a gente chama de coloide, e nessa secreção ficam armazenados o íon iodo, mas não mais na forma de iodeto. Aqui ele é oxidado e muitas vezes se encontra na fórmula molecular. Então aqui já é o átomo de iodo, né? Ele foi oxidado dentro aqui da célula glandular tireoidiana por uma peroxidase. A gente vai ver isso daqui a pouco. Ok? Então lembra-se sempre, o frio, especialmente abaixo da temperatura corporal, estimula o hipotálamo. O hipotálamo estimula um hormônio. O hipotálamo estimula não. O hipotálamo estimulado pelo frio produz um hormônio que vai estimular a tireotropo, que é uma célula glandular da adenohipófise. A tireotropo, estimulada pelo hormônio liberador de tireotrofinas, produz uma tireotrofina. Quem é a tireotrofina que a tireotropo produz? O TSH, o hormônio tireoestimulante. O hormônio tireoestimulante, então, é lançado na corrente sanguínea. Na tireoide, ele se liga na glândula tireoide e já começa estimulando ela a captar iodeto da circulação sanguínea, porque ela vai precisar desse iodeto para produzir hormônio tireoidiano. Como é que funciona, gente? A célula tireoidiana, então, ela capta o iodeto, ainda um ânion negativamente carregado, e dentro da célula tireoidiana, ela apresenta uma enzima, uma peroxidase. Essa peroxidase, essa enzima, ela é capaz de pegar o ânion e oxidar ele no iodo molecular. Esse iodo molecular, então, gente, ele é incorporado ao aminoácido tirosina. Então, as tirosinas são diiodadas e depois uma tirosina se funde na outra, formando esta molécula aqui, ó, que é fruto da fusão de duas tirosinas. Como é que se chama essa molécula orgânica, fruto da fusão de duas tirosinas diiodadas? Essa molécula se chama tiroxina. A tiroxina, gente, é fruto da fusão de duas tirosinas, dois aminoácidos tirosina diiodados. Por isso a tiroxina tem 4 átomos de iodo. A gente conhece ela popularmente como T4. A gente poderia chamá-la também de tetraiodo, 4 iodos, tetraiodo tiroxina. Mas o nome o comum dela, técnico, é tiroxina apenas, mas ela é uma tetraiodo tiroxina, fruto da fusão de duas tirosinas. Reparem, gente, que a nossa célula tireoidiana captou do sangue o iodeto, oxidou ele em iodo molecular com a peroxidase, e esse iodo foi adicionado a uma molécula orgânica. Foi adicionado ao aminoácido tirosina, 2 aminoácidos tirosina iodados se fundiram, gerando uma tiroxina, o hormônio tetraiodotiroxina, o T4. Esse processo, gente, de ligar o iodo molecular numa molécula orgânica, ou seja, num aminoácido, esse processo é chamado de organificação do iodo, tá? Ficou ruim de ler aqui, mas é organificação do iodo, ou seja, tornar o iodo, que é um mineral orgânico, né, que é um mineral inorgânico, torná-lo parte de uma molécula orgânica. Só a tireoide faz isso, tá? Essa é uma particularidade da tireoide. Só a tireoide tem um contexto enzimático para promover organificação do iodo e gerar tiroxina, que é o T4. Esse T4, então, ele é produzido ligado a uma proteína. Aí essa proteína é clivada e o T4 é liberado pela tireoide para o sangue.
Vocês devem estar vendo aqui que além de T4, a tireoide também libera T3. Gente, só que a produção de T3 pela tireoide é mínima, tá? Da casa aí de menos de 7%. A grande produção, a grande maioria do hormônio produzido pela tireoide é T4, tá? Quem seria o T3, gente? Triiodotiroxina. Ou seja, é essa mesma estrutura, só que sem um iodo, tá? O T3 é a triiodotiroxina. A mesma estrutura, mas com um iodo a menos. A tireoide também produz T3? Sim, só que em quantidade mínima. Para cada 5 moléculas de T4 que ela produz uma de T3. Quando cai no sangue, os hormônios tireoidianos viajam no sangue ligados em globulinas. Globulinas específicas para ligação a hormônios tireoidianos. E quando chega aqui nos tecidos, o T4 e o T3 se desligam da globulina, entram na célula por um transportador de T4 e T3, um transportador da tiroxina, né, do T4. E olha que interessante, o T4, embora ele seja o mais produzido pela tireoide, não é ele que tem atividade biológica. Quem tem atividade biológica é o T3. Por isso o T4, quando entra na célula, ele é convertido em T3. Como é que eu faço para converter T4 em T3? Basta retirar um iodo. Então quem faz isso é uma enzima, olha, o nome dela já insinua o que ela faz. Ela é uma desiodinase, ou seja, ela tira um iodo, ela é uma desiodinase. Ela tira um iodo do T4 e transforma ele em T3. Então retira um iodo aqui, ele vira triiodotiroxina. O T3, gente, ele se liga num receptor nuclear, o receptor do hormônio tireoidiano, e quando ele se liga nesse receptor nuclear, ele altera a transcrição gênica por um mecanismo de heterodimerização bem complexo. Não vou aprofundar ele aqui para vocês, depois eu vou mostrá-lo apenas, mas eu não vou cobrá-lo, tá? Mas é um processo de heterodimerização. Então, quando o T3 se liga nesse receptor nuclear, que é o receptor do hormônio tireoidiano, eles se ligam ao DNA e alteram a transcrição gênica. Vocês já viram, né, em outros momentos aí da nossa jornada pela farmacologia, que quando um fármaco tem esse tipo de mecanismo, quando no caso aqui um hormônio, né, se liga a um fator de transcrição e altera a transcrição gênica da célula, os efeitos sobre a célula são muito intensos. No caso do T3, quando ele se liga no receptor tireoidiano e muda a transcrição gênica da célula, ele muda a transcrição de modo a ativar a célula metabolicamente. Essa célula aumenta, gente, o número e o grau de ativação das suas mitocôndrias. Quanto mais mitocôndria, mais ativa está a respiração celular, maior a produção de ATP. Por que o T3 faz isso? Porque ele promove o aumento do gasto energético. Então eu preciso produzir ATP para poder gastar. Porque no final das contas eu vou aumentar a geração de calor no corpo. Olha como fecha lindamente aqui o ciclo. Ó. O que estimulou a produção de hormônio tireoidiano lá no hipotálamo? Frio. Aí o hipotálamo levou a produção de TSH pela tireotropo na adenohipófise. TSH estimulou a tireoide produziu T4 e T3, principalmente T4. O tecido converteu o T4 em T3 e o T3 gerou uma série de alterações na célula que resultaram no aumento da produção de calor. Opa, a temperatura corporal vai aumentar. Então dá uma resposta, né, um feedback para o estímulo hipotalâmico que foi gerado durante o frio. Tá certo? Esse é as particularidades aqui da fisiologia da produção de hormônios tireoidianos. Então lembra que eu preciso de hormônios tireoidianos para ativação metabólica, tá? Para produção de energia, para gastar energia, para gerar calor. O adulto vai precisar especialmente para isso. Mas lembra que a criança em desenvolvimento, todos os tecidos estão crescendo, se desenvolvendo, ela precisa de muita energia, ela precisa de muita geração, ela gera muito calor porque ela gasta muita energia. Então, a criança tem uma produção significativa de hormônio e constante de hormônio tireoidiano. A falta de hormônio tireoidiano na criança vai ser catastrófica, porque vai faltar energia para ela manter o seu metabolismo ativo e intenso como é o metabolismo de uma criança.
Daqui a pouco nós vamos falar dessa carência na criança. Aqui, gente, uma imagem para vocês, ó. Aqui eu desenhei, né? Aqui uma imagem da tiroxina, né? Da tetraiodotiroxina, 1, 2, 3, 4 átomos de iodo ligados numa cadeia carbônica. Por isso, né? O iodo foi organificado na cadeia de tiroxina. Aqui, só para vocês verem uma imagem da tireoide, ó, tá vendo a estrutura folicular, as células tireoidianas glandulares, e dentro delas, elas guardam uma secreção rica em iodo já oxidado, né, em iodo molecular. Essa secreção a gente chama de coloide, como se fosse um gel, que a tireoide guarda dentro dos seus folículos. Então, cada glândula tireoide é como se fosse um balão cheio de líquido. Esse líquido é o coloide e é um líquido rico em iodo. Aqui, ó, uma estrutura bem elaborada, né? Uma figura maravilhosa, mostrando que a célula da tireoidiana, olha que interessante. Um lado dela está voltado para os vasos sanguíneos. Olha aqui, vasos sanguíneos, ó, hemácias, estão indicando que isso aqui são vasos sanguíneos. Está vendo que um lado da célula tireoidiana está voltado para o vaso, ou seja, está captando iodo. O outro lado da célula tireoidiana está voltado para o coloide, para o interior da glândula. Consegue reparar isso? Ó, divide essa célula aqui no meio. Ó. Um lado dela, deixa eu tentar aumentar. Ó. Divide essa célula aqui ao meio. Um lado dela está voltado para o vaso sanguíneo, aqui o vaso sanguíneo passando. Então, esse lado da célula vai absorver iodeto. O lado de dentro da célula está voltado para o coloide. É importante você saber que a célula tireoidiana ela tem um lado voltado para a circulação sanguínea e a outra parte dela voltada para o interior da glândula, para o coloide. Por que você precisa saber disso? Para você entender essa figura aqui, ó. Aqui bem mais complexa, né? Tô mostrando isso aqui, gente, mais por conhecimento, tá? Nem chegamos ainda na farmacologia. Isso aqui é uma glândula tireoidiana. Repara que esse lado aqui, ó, tá absorvendo iodeto. Então, é o lado que está voltado para o sangue. Então, esse é o lado que está voltado para o vaso sanguíneo. Ele está captando iodeto do vaso sanguíneo, do intertício. Esse iodeto entra. Reparem, gente, que o iodeto atravessa a célula tireoidiana e é lançado aqui, ó, fora dela. Onde que ele tá sendo lançado? No coloide. Aqui, quando é lançado no coloide, ó, o iodeto é oxidado em iodo molecular. Esse iodo é ligado em aminoácidos tirosina, gerando uma tireoglobulina, que depois volta, olha só, a tireoglobulina é uma proteína produzida pela própria célula, no complexo de Golgi. Então, quando a tireoglobulina é produzida e também é jogada no coloide. Então, olha que interessante. A célula tireoidiana, ela capta iodo do sangue e joga no coloide. Produz a tireoglobulina e joga no coloide. Ela joga tudo aqui dentro. Faz uma sopa, né, de iodo com tireoglobulina. Aqui dentro do coloide, o iodo se liga na tireoglobulina. Depois essa estrutura de tireoglobulina ligada em iodo, né, é absorvida pela glândula tireoidiana de novo. Sofre proteólise, ou seja, quebra essa tireoglobulina, libera o T3 e o T4 e eles são secretados na circulação sanguínea. Lembra que esse lado de cá é a circulação sanguínea, esse lado de cá é o coloide. Muito complexa a produção do hormônio tireoidiano e ela vai depender de alguns pontos importantes. Primeira coisa, não produz o hormônio tireoidiano se a célula tireoidiana não absorver iodeto do sangue. Não produz o hormônio tireoidiano se a peroxidase não reduzir o iodo, não oxidar o iodo, né? Não tirar ele da forma de iodeto e voltar ele para a forma de iodo molecular. Então, eu preciso da peroxidase para oxidar o iodo. Esse iodo oxidado vai precisar ser ligado agora na tireoglobulina, que foi produzida pela própria glândula tireoidiana e lançado aqui no coloide. Então, é no coloide que iodo se funde com tireoglobulina e depois ele volta para a glândula tireoidiana, é lisado por proteólise, é quebrada a tireoglobulina,
ela libera o T3 e o T4 que estavam ligados nela, e esse T3 e T4 liberados vão para a circulação sanguínea. Lembrando que a produção da tireoide é massiva de T4 e diminuta de T3, produz bem menos T3 do que T4. Essa figura aqui eu achei espetacular, espetacular mesmo. Ela mostra para vocês, gente, aqui agora, ó, produzi o hormônio T3 e T4 aqui e lancei na circulação sanguínea. Para onde que eles vão agora? Para simplesmente todas as células do corpo. T3 e T4 é um daqueles hormônios que agem em todos os tecidos. Tá vendo que o T4, ó, entra, aqui ele mostrou, ó, tá te indicando a desiodinase, mostrando que o T4 vira T3. E o T3 que a tireoide produz, mesmo em pequena quantidade, quando ele chega na célula, ele não precisa ser convertido em nada, ele já entra como T3. Repara, ó, que ele atravessa a membrana celular, tanto o T3 como o T4. No citoplasma, o T4 é convertido em T3 pela desiodinase. E o T3 é que entra no núcleo, ó, isso aqui já é o núcleo da célula. No núcleo da célula a gente sabe que temos o DNA aqui, ó, representado de vermelho e roxo. Então reparem que o T3, quando entra na célula, ele se liga no receptor do hormônio tireoidiano. Aqui já está bastante simplificado. O receptor do hormônio tireoidiano se liga no receptor retinoide X. E os dois juntos, isso aqui, gente, se chama heterodímero, tá? Só para vocês conhecerem. Os dois juntos alteram a transcrição gênica das células. A transcrição gênica fica alterada, então altera o padrão de produção de RNA mensageiro e vai produzir novas proteínas. Essas proteínas, gente, vão afetar virtualmente todos os tecidos, mas onde é que está o efeito mais intenso delas? Olha aqui, ó, nas mitocôndrias. Aumenta a produção de mitocôndrias, aumento das bombas de sódio e potássio, dependentes de ATP, aumento do consumo de oxigênio, porque a respiração celular está aumentando, absorve mais glicose, que eu preciso de glicose para promover respiração celular, é ela que é quebrada, né, para gerar acetil-CoA e ciclar o ciclo de Krebs, produção de glicose, quebra de glicogênio no fígado, quebra de gordura para gerar energia, síntese de proteínas. Tá vendo que o hormônio tireoidiano, as consequências dele são profundamente metabólicas, ativação metabólica, geração de energia, ativação mitocondrial, produção de calor, produção de ATP, gasto de ATP. Também tem efeitos sobre o coração, olha, fortes efeitos sobre o coração, né? Então a produção do hormônio tireoidiano, o T3, quando ele entra no cardiomiócito, o T4 é convertido em T3, eles vão no núcleo do cardiomiócito, faz esse mesmo processo, liga no receptor do hormônio tireoidiano, faz um heterodímero com receptor retinoide, muda a transcrição gênica, e no coração, ó, isso faz um potente estímulo cardíaco, né? Então o hormônio tireoidiano, ele aumenta o débito cardíaco, aumenta a frequência, aumenta a força de contração, aumenta o fluxo sanguíneo, estimula a respiração. Então sempre pensem no hormônio tireoidiano como um estimulante cardiorrespiratório, tá? Coração e respiração estimulados. E um metabolismo ativado. Esses são os grandes efeitos da ação do T3 sobre a transcrição gênica. Peguinha bom, hein, de que aluno ruim cai. O hormônio tireoidiano ativo, biologicamente ativo, é o T3. Quem se liga no receptor e faz tudo isso aqui é o T3. Quem ativa o metabolismo e ação cardiovascular é o T3. Mas o principal hormônio produzido pela tireoide é o T4. Por isso que nas células ele precisa ser convertido, ó, em T3 pela desiodinase, e aí sim que ele vai agir no metabolismo. Então meu desenho aqui está mostrando isso para vocês, ó. O iodo entra na célula tireoidiana, é reduzido, é organificado na tireoglobulina, a tireoide libera principalmente T4 e um pouquinho de T3. Na célula, o T4 que entrou vira T3, porque ele é desiodado. O T3 se liga no receptor tireoidiano, tá vendo que aqui eu não mostrei a heterodimerização? Não vou cobrar isso de vocês. Esse receptor tireoidiano ativado pelo T3 altera a transcrição gênica em qual sentido? Ativação metabólica. Aumento de mitocôndria, aumento de gasto de energia, aumento de geração de calor, e agora vocês sabem que além dessa ativação metabólica potente, ele também é um poderoso ativador cardiovascular. Tá certo?
Esses são os efeitos do hormônio tireoidiano. E só que, como eu já disse para vocês, já adiantei, a falta do hormônio tireoidiano na criança, gente, é devastadora. Isso aqui é um exemplo de duas crianças onde na primeira infância, né, na lactação ou no comecinho do desenvolvimento, faltou hormônio tireoidiano. Olha que patologia trágica, né? Essas crianças aqui, gente, além das deformidades físicas que vocês estão vendo, né, distúrbio do crescimento, porque o hormônio tireoidiano ele age em parceria com o hormônio do crescimento. É bem óbvio, né? Claro que para crescer a gente precisa gastar muita energia, então a gente precisa de hormônio tireoidiano. Para essas crianças faltou isso, eles não cresceram normalmente, o desenvolvimento ósseo deles não é normal. E um tecido nosso que é grande gastador de energia, né, que precisa de uma quantidade grande de energia para funcionar e até para se desenvolver, é o sistema nervoso central. Então, essas crianças têm um desenvolvimento cognitivo profundamente alterado, porque faltou hormônio tireoidiano. E eles também terão problemas reprodutivos, né? Podem não ser férteis, podem não conseguir se reproduzir. Todos esses problemas provocados pela falta do hormônio tireoidiano na primeira infância são agrupados numa síndrome que a gente chama de cretinismo. Então, na criança, a falta do hormônio tireoidiano é catastrófica. No adulto, vai gerar dois problemas. Se tiver hormônio tireoidiano demais, hipertireoidismo, metabolismo muito acelerado, coração acelerado, respiração acelerada, tudo acelerado. No hipotireoidismo, falta de hormônio tireoidiano no adulto, os efeitos vão ser opostos. Coração lento, bradicardia, respiração lenta, baradipineia, metabolismo desacelerado. Esse cara tem frio, sonolência, ao contrário do hipertireoideu, que é agitado, irritado, calorento. Então, as ações do hipertireoidismo e do hipotireoidismo mostram muito claramente qual que é o papel da tireoide, porque quando ela está estimulada demais, muita energia, muito calor, muita disposição, até mesmo irritação, alteração do humor, dificuldade de dormir, porque esse indivíduo está muito ativado, acordado, atento, coração acelerado, respiração acelerada. Já no hipotireoidismo é tudo o oposto. Sonolento, com preguiça, ganhando peso. O hipertireoideu está perdendo peso, ele está gastando energia demais. O hipotireoideu está com o metabolismo lento, ele ganha peso, ele é sonolento, ele é preguiçoso, ele tem fadiga, coração bate devagar, respiração é lenta. Então os efeitos são opostos. Agora, na segunda parte da nossa aula, nós vamos falar justamente disso, do hiper e do hipotireoidismo e de como tratá-los. Lembrando que no adulto são basicamente alterações metabólicas. Já na criança, o hipertireoidismo é trágico, né? Leva à síndrome do cretinismo, que envolve desenvolvimento prejudicado do crescimento cognitivo e reprodutivo. Absolutamente trágico.